Boa noite. Boa noite. A palavra de Deus está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, que diz assim: Parábola do fariseu e do publicano. Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu em pé orava no seu interior desta forma: Graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Podemos. É muito provável que praticamente todos nós que estejamos aqui tenhamos algum conhecimento dessa palavra que acabamos de ouvir e sobre a qual nós vamos refletir e posteriormente rezarmos com essa palavra. Jesus conta essa história envolvendo 2 personagens que eram personagens de destaque social por diferentes razões, mas os fariseus e os publicanos, ambos eram 2 classes que apareciam. Quem eram os fariseus? Que a gente vê falar demais na Bíblia. Quase todos os domingos que geralmente, costumeiramente, vamos à Santa Missa, quase sempre tem uma história de fariseu contada por Jesus. Fariseus eram estudiosos da palavra, intérpretes da Torá, só que eles tinham uma preocupação demasiada com a questão ritual. Eles cuidavam dos templos, onde se praticava a leitura da palavra. Só que eles tinham um apego excessivo aos rituais do templo. E levavam esse apego aos rituais para a vida cotidiana também. Para o modo de se comportar em casa, para o modo de se comportar nas relações, com todos os rituais, hábitos e costumes da época. Esses eram os fariseus. Por isso que mais de uma vez Jesus interpelou-os dizendo: vocês cuidam muito do exterior, vocês cuidam muito de fora. Mas que adianta cuidar dos rituais se dentro do coração está cheio de podridão? Jesus, em mais de uma vez, ele interpela os fariseus e condena as atitudes e o modo de viver deles. Esses eram os fariseus. E do outro lado tem uns publicanos, que eram os cobradores de impostos. Eram aqueles encarregados de cobrar do povo sofrido as altas taxas de tributos que eram instituídas pelo Império Romano, em toda a sua dimensão. E Jesus conta que no templo, para rezar, se encontravam os 2, e o fariseu, tomado de orgulho, tomado de vaidade, reza em alto e em bom som,
Graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Só o fato dele rezar em voz alta já era um sintoma da vaidade e do orgulho nutrido por ele. E é tão interessante a gente observar que a vaidade e o orgulho, acompanhados da inveja, são o tripé que faz nascer do qual nascem todos os pecados. A vaidade, o orgulho e a inveja constituem o tronco do qual emanam os galhos de todos os demais pecados. Foi por conta de orgulho, de vaidade e de inveja que o pecado entrou no mundo. Afinal, não foi outra motivação que fez Lúcifer não se querer mais submeter a Deus, porque Deus enviaria seu filho ao mundo. E Lúcifer achou desaforo demais ter que obedecer às ordens de um humano. Por isso ele fez a opção que fez, e posteriormente tentou Adão e Eva caíram, e o pecado ficou implantado no mundo. A partir do orgulho, a partir da vaidade e a partir da inveja. E toda vez que há uma manifestação de pecado, e toda manifestação de pecado é uma manifestação diabólica, porque ele é o pai do pecado, estarão lá sempre presentes o orgulho, a vaidade e a inveja. E de orgulho e vaidade estava cheio o coração desse fariseu ao falar em alto e em bom som: graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como eles, eu não sou nem ladrão, eu não sou nem injusto, e eu não sou nem adúltero. Em contraponto, estava lá o publicano, que não é que ele não tinha coragem de falar em alta voz aquilo que estava no coração dele, ele não tinha coragem de levantar os olhos ao céu. Ele não tinha coragem nem de olhar para o céu. Porque quando a gente olha nos olhos de Deus, a luz que brota dos olhos de Deus é tão forte que ilumina e faz os nossos defeitos ficarem mais aparentes. Então ele tinha tanto, mas tanto receio, ele tinha tanto reconhecimento da qualidade, do nada que ele significava, que ele não ousava levantar os olhos para o céu. E numa condição total de submissão, falava com Deus de cabeça baixa, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim que sou pecador. E onde há o reconhecimento da condição de pecador, há consequentemente um desprovimento de vaidade e de orgulho. Porque a vaidade e o orgulho, quando tomam conta totalmente do nosso coração e da nossa mente, não permitam que brote uma palavra no sentido de: me perdoa, eu sou pecador. E Jesus, ao citar o bom exemplo do publicano, Jesus só salienta mais uma vez que a obra de Deus, um cristão de verdade, pode estar naquela pessoa que os nossos olhos, até segunda ordem, não enxergariam como um praticante da palavra de Deus. Jesus andava em umas companhias muito esquisitas. Jesus escolhia uma galera que nem os seus 12 apóstolos conseguiam entender quais os critérios, que currículos eram aqueles que Jesus analisava para trazer as pessoas para perto de si. Era incompreensível, porque geralmente aquelas pessoas que Jesus escolhia para cear na casa delas, para estar com elas, geralmente a gente não queria nem aquelas pessoas do nosso lado, para não manchar a nossa imagem. Geralmente são pessoas que a gente não escolheria para frequentarem a nossa casa, nem eu frequentar a casa delas. E é muito, muito sintomático quando Jesus narra que o fariseu rezava dizendo: eu não sou como os ladrões, eu não sou como os adúlteros, eu não sou como os injustos. E é a própria palavra de Deus que vai nos recordar que na cruz, pouco antes de morrer, Jesus dialogou com um ladrão, que a gente chama de bom ladrão. E naquele diálogo, de uma frase,
aquele homem se converteu dos seus pecados e lhe foram abertas as portas do paraíso. O fariseu falava que não queria ter, que dava graças a Deus por não ser como os injustos. E você lembra de Jesus quando ele escolhe ficar na casa de Zaqueu, que era um injusto porque cobrava tributos além da conta do povo de Deus, praticava grande injustiça diuturnamente contra o povo de Deus. E Jesus, num belo dia, vê Zaqueu em cima de uma árvore e diz: desce daí, porque hoje é preciso que eu fique na sua casa. Na companhia de Jesus tinha gente muito mais santa, com critérios cristãos aparentemente muito mais desenvolvidos do que Zaqueu. Mas Jesus foi buscar aquele homem baixinho lá no alto da árvore para dizer: ei, você que pratica a injustiça, eu vim foi para sarar aqueles que estão enfermos. Eu vim foi para os pecadores. É preciso que eu fique hoje na sua casa. E o fariseu, o outro que ele condena, que dava graças a Deus que não queria ser como ele, era o adúltero. E talvez uma das passagens mais bonitas da Sagrada Escritura é quando os chefes da lei chegam para Jesus dizendo: esta aqui foi apanhada em adultério. E qual é a pena por o adultério? Apedrejamento. E Jesus, que escrevia na areia, apenas perguntou para eles e propôs a eles que atirasse a primeira pedra que não tivesse pecado. E a Sagrada Escritura nos conta que um a um foram saindo, até que sobraram apenas os dois. E Jesus, que tinha toda a autoridade para poder condenar aquela mulher, e diz: se ninguém atirou pedra em você, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aqueles 3 alvos do fariseu, dos quais ele dava graças a Deus por não ser como eles, por não andar com eles, por não ser confundido com eles, são 3 figuras que na própria Sagrada Escritura, Jesus abriu as portas do paraíso para um, Jesus livrou da morte outra, e Jesus ceou na casa de outro. Porque é isso que ele faz com quem não presta. Porque Jesus não veio para os prontos, ele veio para os inacabados. E esses somos eu e você. Cada um de nós devia andar com uma plaquinha escrito, igual essas obras de prefeitura ou da iniciativa privada, estão nas ruas com uma plaquinha dizendo: desculpe os transtornos, estou em obras. Eu não estou pronto, nós nunca estamos prontos, estamos constantemente em obras. E é nesse coração em obras que Jesus escolhe ficar. É conosco que ele escolhe abrir o paraíso. É conosco que ele escolhe entrar na nossa casa e cear. É para a gente que ele afugenta quem nos quer jogar pedras. Santo Agostinho tem uma definição tão bonita sobre essa passagem da pecadora perdoada, da adúltera, porque ele diz que foi o encontro da miséria e da misericórdia. Quando todos saíram, quando ninguém mais ficou, quando Jesus ficou a sós com aquela mulher, foi o encontro da miséria com a misericórdia. Aquela mulher não tinha nada que não fosse o seu pecado. E Jesus não tinha nada que não fosse o amor. Aquela mulher não tinha nada que não fosse a sua vida errônea. E Jesus não tinha nada que não fosse a sua capacidade de ser misericordioso. E é isso que nos é proposto para nós. Reconhecer-nos pecadores, como nós cantamos na música penitencial no início, para posteriormente perdoarmos. Só que nunca será possível que a gente perdoe antes da gente se reconhecer pecador, porque antes de exalar misericórdia do nosso coração, a gente tem que se reconhecer e fazer a experiência com a miséria, para só depois o nosso coração ter condição de exalar misericórdia, que provém de 2 palavras latinas que significam ter compaixão e coração. Misericórdia, ter compaixão de coração. Se solidarizar a tal ponto com tal pessoa que é como se sentir o sofrimento dela e perdoar-lhe.
aquilo que ela causou. É isso que nos é proposto. É isso que a palavra de hoje nos diz. O Senhor vem nos convidar a mais uma vez abrirmos mão de toda porção de vaidade, de toda porção de inveja, de toda porção de orgulho, porque onde está a vaidade, onde está o orgulho, onde está a inveja, aí está o diabólico. Aí está aquele que nos separa de Deus. E o pecado tem essa condição. E por isso é tão importante nos reconhecermos pecadores e fazermos a experiência com o sacramento da confissão e fazermos a experiência com o perdão que nos é dado por Deus em outros momentos, como no ato penitencial da Santa Missa. Aí você pode dizer, não, mas é só o pecado mortal que nos tira o estado da graça. Tudo bem, é só o pecado mortal. Mas um pecado mortal, que é aquele pecado que é uma matéria grave contra um dos 10 mandamentos, é tantas vezes que ele é formado de pequenos pecadinhos. É como você sair na chuva, sem guarda-chuva, numa garoa e achar que dá para ir. Você não vê a chuva te molhando, você não tem ciência do quanto você está ficando encharcado, mas quando você chega no seu destino, você toma conta que você está ensopado. Você não viu, mas a garoa não deixou de cair. Esses pecadinhos são assim. Cuidemos deles. Não percamos a graça de nos reconhecermos pecadores, de nos reconhecermos pequenos. Jesus aqui coloca lado a lado um estudioso da lei, um estudioso da palavra, um que jejuava 2 vezes para semana, um que dava uma oferta gorda do seu dízimo, mas cujo coração não se reconhecia como falho, achava que estava pronto. E nós só estaremos prontos o dia que já não estivermos aqui, mas já estivermos na eternidade. Até lá estamos em obras, estamos em construção. E nessa construção são quantas vezes que a gente aprende com aquelas pessoas das quais a gente não julgava ser capaz de provir nenhuma coisa boa. Eu fico pensando se Jesus viesse em carne e osso hoje, na companhia de quem ele andaria? Imagina se Jesus, se o Verbo se encarnasse hoje, se Nossa Senhora gerasse hoje, em quais companhias Jesus escolheria andar? Porque nessa época aqui, ele já frequentava a casa de injustos, já abriu o paraíso para ladrões, e já perdoava e trazia para o seu convívio os cometedores de adultério. Ah não, mas tal pessoa não tem religião. Tal pessoa diz que é ateu. Mas nem todo ateu é sem Deus. Tem muita gente que se diz não cristã, muito mais praticante dos valores cristãos do que eu que estou aqui todas as sextas-feiras. E não precisa falarmos só de pessoa, não. Depois que eu tive bichinho de estimação, eu já disse aqui uma vez, eu nunca achei que pudesse brotar do meu coração tanto amor que não fosse por uma pessoa humana. E eu vi que é possível. E amando muito os meus bichinhos lá, Snoopy é o mais velho e Nina é a minha caçulinha. O tanto que eu aprendo sobre valores do reino com eles. Não, mas você está proclamando uma heresia? Pregador do Mater Domini comete uma heresia ao falar que aprende com bichinho de estimação. Eu repito, eu aprendo muito sobre Deus com meus bichinhos de estimação. A cada vez que eu chego em casa, não importa que palavra que eu lhes dirigi, não importa que castigo que eu lhes coloquei, eles sempre vêm me receber com a alegria difícil de explicar. Sempre tem perdão, sempre tem carinho. Minha mãe, que não era pegada a animais, agora já ama meus bichinhos também. E eu aprendo com eles sim. Não, mas animalzinho não vai para o céu, vem aqueles totalmente fundamentalistas.
Eu não sei se animalzinho vai para o céu. Mas eu tenho algumas teorias. Se ele não for, é porque ele já viveu de forma tão intensa nesta terra, que ele não precisa de eternidade para viver tudo aquilo que a gente não é capaz de viver aqui. E ainda que ele não for, talvez tenha muito animalzinho de estimação, com valores cristãos muito mais efetivos do que eu, do que você. Na prática do perdão, no cuidado, no zelo. Porque cá entre nós, você diz que está com saudade a cada vez que o seu marido ou que a sua mulher chega em casa? Cada vez que você tem oportunidade de rever seus filhos? Cada vez que eu tenho oportunidade de rever minha mãe, meus entes queridos? A gente não é tão praticante do amor assim. Os animaizinhos já são. A gente guarda mágoa e isso é um dos critérios que nos afastam da misericórdia. Briga de marido e mulher é bom para ter isso. Fala que perdoou, fala que perdoou. Mas 2 anos e meio depois, eu me lembro, foi no dia 13 de abril de 2006, você estava com aquela calça de sarja preta, e aqui nesse canto da sala você me disse isso, isso, isso. Quantas vezes a gente fala que perdoou, mas guarda aquilo no cantinho da munição para, na hora que eu precisar eu lanço mão. Na hora que eu precisar eu busco essa coisinha lá, e aí a gente joga na cara. Nós não somos como Deus que tem a capacidade de esquecer do que foi perdoado. Se a gente estiver tão imbuído da presença de Deus, podemos até ser. Mas Deus é assim por excelência, nós não. Mas nós temos a capacidade de não esquecer o mal que aquela pessoa me fez. Mas termos a espiritualidade, a cristandade suficiente de olhar e dizer: eu sei o quanto você me machucou. Mas eu sei que darmos para seguirmos adiante assim mesmo. Isso é perdoar. Se não esqueceu, leva adiante com aquele pacote. Nós temos nosso pacote de defeitos também. Eu não sou um potinho de Nutella de jeito nenhum, quem dera. Você também não é um potinho de Nutella que todo mundo te acha delicioso. Nem Jesus acharam ele assim. Mas sempre é tempo de perdoar e sempre é tempo de pedir perdão. É nessa intenção, é nessa espiritualidade, é nesse desejo que nós vamos rezar nessa noite de hoje. Que o Espírito Santo venha nos desprover de todo orgulho, de toda manifestação diabólica que nos impede de nos reconhecermos fracos. Porque o que agrada a Deus é que eu valorize e que eu tenha ciência da minha pequenez. Porque um coração orgulhoso não encontra espaço para a presença do Senhor. Porque basta a gente recordar como Jesus foi encarnado no ventre de Nossa Senhora. Ele veio no estrebaria, ele teve que fugir de Herodes, ele não teve uma festa na chegada dele, não tinha nem morada, que ele teve que nascer entre os animais. Jesus foi humilde por excelência desde o início. E se até Deus é assim, se Ele mesmo deu o exemplo, quem somos nós para não reconhecermos a nossa humildade também? Deus ama um coração, não é que Deus ame o pecado, mas Deus ama um coração que se reconhece pecador e que tem a capacidade de dizer: meu Senhor, eu não te mereço, mas se queres, vem em mim e faz em mim a tua morada. Hoje a nossa oração vai ser no sentido que o Espírito Santo venha quebrar toda manifestação de vaidade no meu e no seu coração. Porque essa manifestação de vaidade, de orgulho, essa manifestação de autossuficiência, como o fariseu, nos tem impedido de alcançar tantas graças na nossa vida. Talvez essa graça, essa cura do corpo e da alma que você está precisando, talvez está a um reconhecimento de humildade, a um reconhecimento de pequenez.
para ser alcançada. Deus não encontra muito espaço num coração cheio de orgulho, cheio de vaidade. Mas Deus adora trabalhar com quem se reconhece pecador. Deus não veio para os prontos, Deus veio para os inacabados. Deus não veio para os perfeitos, Deus veio para aqueles cheios de arestas a serem aparadas. Jesus gosta de trabalho. Jesus, no decorrer dos seus 33 anos nesta vida, nunca encontrou alguém pronto e trouxe para o seu convívio. Trouxe cobrador de impostos, trouxe prostitutas, trouxe leprosos que eram colocados à margem da sociedade, porque Jesus gosta de incluir. Todos esses que a mentalidade humana gosta de afastar por autossuficiência, que não quer se misturar, Jesus faz questão de ir buscar e colocar no melhor lugar e dizer: é você que vai cear comigo. Deixamos que hoje haja um encontro da miséria com a misericórdia. Deixemos que hoje haja um encontro da miséria com a misericórdia. Feche o seu coração. Perdão. Feche seus olhos. E escancare o seu coração. Deixa que essa palavra penetre na terra do seu coração. Deixa que essa palavra venha abrir nossos olhos, venha nos fazer humildes, mansos e humildes, tal qual o próprio Senhor, para que a partir desse reconhecimento de pequenos que somos, façamos a experiência com a misericórdia de Deus e de tudo que ela pode trazer para nós. Porque a misericórdia de Deus não traz apenas o perdão dos nossos pecados, ela traz cura do corpo e da alma, ela traz alegria e abundância, ela traz força para superar as dificuldades, ela traz capacidade de resiliência para cair e levantar de novo. A misericórdia não é apenas um pacotinho que vem perdoar aquilo pelo qual pedimos perdão, não. A misericórdia de Deus, o pedido de perdão e a misericórdia de Deus são a porta de entrada para a graça edificante de Deus vir mexer com a nossa vida por inteiro. Vamos parar de segurar perdão. Numa briga onde estão dois bicudos, quem perdoa primeiro é quem lucra primeiro, porque é quem faz a experiência com a liberdade primeiro, com a leveza primeiro. Segurar uma não concessão de perdão só traz peso na alma, peso no coração, peso na mente. Só que antes disso é preciso que nos reconheçamos pecadores. Talvez a gente esteja numa condição de pequenez tal qual aquele publicano, ou mesmo pior, que não seria digno da gente poder olhar para o céu, a gente não se sentiria nem digno de poder olhar em direção de Deus. Mas talvez por hoje nos basta que a gente bata no nosso peito, como esse publicano fez, e digamos: ó Deus, tem de piedade de mim, que sou pecador. Vamos parar de segurar perdão. Numa briga onde estão dois bicudos, quem perdoa primeiro é quem lucra primeiro, porque é quem faz a experiência com a liberdade primeiro, com a leveza primeiro. Segurar uma não concessão de perdão só traz peso na alma, peso no coração, peso na mente.
Talvez a gente esteja numa condição de pequenez tal qual aquele publicano, ou mesmo pior, que não seria digno da gente poder olhar para o céu, a gente não se sentiria nem digno de poder olhar na direção de Deus. Mas talvez por hoje nos basta que a gente mata no nosso peito, como esse publicano fez. E digamos: ó Deus, tem de piedade de mim, que sou pecador. Sabe você, com todos os seus erros que te trouxe aqui? Sabe você, com todas as suas falhas, com todo o seu saldo negativo de bondade, é em você que Deus quer agir nessa noite, a partir do reconhecimento da nossa pequenez. Porque quanto mais nos reconhecemos pequeninos, mais abertos a gente coloca o nosso coração e a nossa alma para recebermos a bênção e a unção de Deus que Ele tem para nós nesse dia de hoje. Talvez o orgulho e a vaidade estão sendo um guarda-chuva e uma sombrinha que estão impedindo eu e você de experimentarmos a graça, a cura, a bênção, a unção, os milagres de Deus na nossa vida. Por isso se abra hoje a graça de Deus. E permita que o Espírito Santo, vindo sobre nós agora, nos recorde da nossa pequenez, nos recorde da nossa miséria, para que Ele venha ser uma injeção da misericórdia de Deus, que venha alcançar todas as nossas necessidades do corpo, necessidades da alma, tudo aquilo que o Senhor sabe que a gente precisa, muito antes da gente verbalizar e colocar para fora que a gente precisa. Você não precisaria estar aqui. E eu não sei quais os motivos, quais foram os anzóis que Deus usou para fisgar você até aqui. Mas que bom, já é um passo de humildade a gente se deslocar até aqui para rezarmos, porque quem reza sabe que precisa de algo maior, sabe que precisa de encontrar algo maior, sabe que precisa fazer a experiência com um poder maior que vem de Deus. E nós pedimos: Senhor, acolhe nossa presença aqui, olha a nossa pequenez, Senhor. Aqui estão corações, mentes e almas pecadoras, mas vem em nosso auxílio, Senhor, e perdoa-nos. Venha ao encontro do pedido de perdão que já manifestamos na oração que fizemos anteriormente a essa palavra. E venha ao nosso auxílio, Senhor, para que a gente se reconheça sempre na condição de pequeninos, e para que, reconhecendo os pequeninos, a gente faça a experiência com o imenso que sois vós. Nós vamos clamar agora no Espírito Santo, que é o melhor que o Senhor tem para nos dar nesta noite. E nós vamos pedir ao Espírito Santo que Ele venha quebrar toda a vaidade, todo o orgulho do nosso coração, e que Ele venha ser um instrumento da misericórdia, que a sua água viva venha nos purificar das nossas faltas, e também venha nos encorajar, nos inspirar a perdoarmos a quem nos deve, para que nós sejamos fiéis praticantes da oração que o Senhor nos ensinou, que a gente diz: perdoa as nossas ofensas, assim como a gente perdoa o que nos ofendeu.
Vem Espírito Santo, quebra a casca de vaidade do nosso coração, quebra a casca de orgulho do nosso coração, penetra forte no nosso coração e vem nos trazer a graça e a unção e o poder que Deus preparou para cada um de nós nessa noite de hoje. Sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos no Teu nome. Estamos reunidos em Teu nome. Sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em Teu nome. A minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti. Canta, sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós. Fala, Deus, somos teus filhos, ó Pai. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em Teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Estamos reunidos, somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em Teu nome. Neste momento é uma declaração de humildade, porque estamos diante de alguém que é bem infinitamente maior do que nós. E eu convido você a dirigir seus braços ao céu e repita-se comigo: meu Deus, quebra toda vaidade, quebra todo orgulho do meu coração, com o poder do Teu Espírito Santo, com o sopro do Teu Espírito Santo, e me faz ser capaz de me reconhecer pecador, de perdoar e de provar tudo aquilo que a Tua misericórdia me traz. Cantemos, minha alma tem sede de Ti, com fé. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Canta forte, minha alma suspira por Ti. Se você precisa, cante, minha alma tem sede. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti. Então pede, sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós. Somos Teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em Teu nome.
Ó vento impetuoso, vem e fortalece o que é fraco. Aqui é o encontro entre a fraqueza e a fortaleza. Nós somos a fraqueza que quer fazer uma experiência com a tua força nesta noite de hoje. Rasgue o céu, meu Pai. Rasgue o céu e derrama sobre este lugar, sobre essa igreja, uma porção redobrada do seu Espírito Santo nessa noite de hoje. Meu irmão e irmã, como que é o nome dessa oração que estamos aqui? Isso é um grupo de... Isso aqui é um grupo de... Se é um grupo de oração, cada área da sua vida tem que sair daqui mexida pelo poder, pela potência do Espírito Santo. Então, se a sua família precisa, se as suas dores do corpo e da alma precisam, se o seu local de trabalho precisa, se a sua vida financeira precisa, se os seus diagnósticos de exames complicados precisam, se o espírito de confusão, de solidão, de discórdia, de desamor, de falta de perdão que está imperando na sua casa precisam, você vai erguer os seus braços e depositar na sua voz, exteriorizar através da sua voz todo o pedido para que cada área da sua vida receba a água, o fogo santo do Espírito Santo. Isso aqui é um grupo de oração. E se a gente não rezar para cada área de nossas vidas, para que o Senhor esteja presente, para que a força do Senhor esteja presente na fraqueza de cada área de nossas vidas, não adianta que viemos aqui. E é um desperdício se a gente vier aqui e a gente não se abrir para cada área, para cada preocupação, para cada dor, para cada enfermidade física ou não da nossa vida, se abrir a experiência de cura, de bênção, de milagre do Espírito Santo. Rasga o céu, meu Pai, e deposita especialmente aqui, neste lugar, não pelas nossas misérias, mas pela tua misericórdia, uma porção redobrada do Espírito Santo, e traz cura a este lugar, traz bênção a este lugar, traz força a este lugar. Amém. Sara teu povo, Senhor. Venha ao encontro das enfermidades deste teu povo. Quebra a vaidade e o orgulho que tem impedido este teu povo de conhecer a tua cura, de conhecer os teus milagres, de conhecer os teus prodígios. Arranca esses nódulos do coração, do corpo dessa gente. Sara teu povo que está aqui, com essas dores na cabeça, nas costas, nos órgãos do abdômen. Vai, derrama uma porção preciosa do teu Espírito Santo, do teu sangue, manifesta a solução de cura. Fortalece o que é fraco com o teu poder. Fortalece a nossa fraqueza com o teu poder. Olha como está a casa de cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor. Olha como está a vida em família, sob o mesmo teto de cada um destes que estão aqui. E não priveis a casa deste pessoal que está aqui da tua graça, Senhor. Porque a fraqueza da nossa casa precisa fazer um encontro com a fortaleza que és tu. Rasgue o céu, meu Pai. Nós não somos dignos. Nós somos piores do que aquele publicano que nem pode olhar para o céu. Mas rasga a vaidade de fariseu, rasga o orgulho de fariseu, penetra em nós com a tua misericórdia e traz para nós tudo aquilo que o teu Espírito Santo puder trazer nessa noite de hoje para nós. Nós vamos começar rezando em línguas agora, e você vai subir um canto forte, começando baixinho, e vai subir na súplica, na oração do Espírito Santo, na língua do Espírito Santo, que confunde o inimigo, vai ao encontro do coração do Pai, da onde brota o derramamento do Espírito Santo sobre nós, que vai ser cura, que vai ser bênção, que vai ser unção na nossa vida. Se você precisa, reze. Eu quero pedir que você ajoelhe. Só a mão mais verdade quem não tem condições. Enquanto você se prostra, levanta seus braços. O que Deus quer fazer em nós, pela
Eu sou miserável. Coloca nessa oração todas as suas súplicas. Coloca nesse clamor todas as suas dores do corpo e da alma. Reza pela sua família. Coloca as dores que afligem a sua família nessa súplica do Espírito Santo. Se o seu local de trabalho precisa do Espírito Santo e você quer santificar o seu local de trabalho, coloca nesse clamor. Se é pelo seu matrimônio, pelo seu relacionamento com seus filhos. Se a sua situação financeira tem te tirar paz, sobe a sua oração e reze. O vento impetuoso. Vem deste lugar. Sobe a sua voz, fortalece o que é fraco. Com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Juntos. Entra de joelhos. Cantemos. Vai ter este momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar. Mas no brilho dessa luz que vem do teu olhar, que muitas vezes eu não consigo olhar para ele, porque sou bom ou pior do que aquele pecador. Mas estamos aqui para selarmos com essa adoração. Não tenho nem palavras para me expressar. Provar da graça de Deus. O brilho desta luz que vem do teu olhar. O que a gente encontra? Encontro o meu abrigo, o meu lugar. E quando estamos juntos? Estamos juntos entre nós está. Passando em nosso meio. Passando em nosso meio a luz abençoar. Tomas com ternura. E tocas com ternura com a tua mão. A cada um que abre o coração. Senhor, eu vou jogar as minhas mãos.
ao Senhor o seu melhor aplauso que você puder dar nessa noite.